Paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que Deus não mora mais em tempo de alvenaria feito por mãos de homem, mas Deus habita em pedras vivas, em pessoas, templo edificado e construído pela própria mão de Deus, não pela vontade do homem. Sabemos que a palavra de Deus, ela nos revela que Deus, em breve, através do teu Filho Jesus Cristo, dará então derramar a vida dos desobedientes. Sabemos que há muitas correntes, eu não quero entrar, mas há muitas correntes. Um diz que não terá ira de Deus, que Deus é amor, que não existe ira, mas a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, vai nos falar dessa ira de Deus, assim como o livro de Romanos, assim como o livro de Efésios, que fala que antes nós era filho da ira, antes de conhecer o Senhor, mas agora, não somos mais filhos da ira, se permanecer, no nosso chamado, naquilo que Deus, nos chamou. Alguns dizem, estou vivendo pela graça e acham que pela graça pode tudo, mas o apóstolo Paulo escreveu que não usamos da graça para libertinagem. Alguns têm usado a dispensação da graça para libertinagem. Vamos dizer tudo? Eu posso fazer tudo? Como é que eu vou entrar na presença de Deus? Que nós sabemos que em breve, a igreja, Deus buscará a tua igreja, mas a palavra de Deus diz que uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja sem mancha. Quer dizer, sem mancha quer dizer pura, imaculada. Veja, eu quero que você preste atenção aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19 em diante, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Será que condiz a um homem que se diz ter Cristo? Será que isso condiz a uma mulher que diz ter Cristo? Será que isso condiz a um jovem que se diz ter Cristo? Ou uma jovem que se diz ter Cristo praticando essas coisas? Prostituição? Ou impureza, ou lasciva? Será que essas pessoas, porque diz viver na graça, porque diz viver a Cristo e praticando essas coisas, continuando afundado nessas coisas, terão uma salvação? Entrarão no céu? Porque no versículo 20 ele continua: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. Será que essas pessoas, mesmo afirmando viver na graça, mesmo afirmando ter Cristo Jesus, e praticando essas coisas, mergulhada nessas coisas, entrarão no céu? Entrarão no céu? Essa pergunta: entrará no céu? E no versículo 21 ele diz: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Agora notem, coisas semelhantes a esta, acerca da qual eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Aqui diz que não herdarão, irmão. Não é, irmão. A jovem de Deus tem que andar dignamente com o seu chamado. A Bíblia vai dizer que ele é um povo santo, é um povo separado, é uma propriedade especial adquirida que Deus adquiriu. A Bíblia diz que deve ser um povo de atos e conduta santa. Então, há alguns faltando com a verdade. Há alguns pregando ou apregoando outro evangelho, diferente do evangelho de Cristo, diferente do evangelho dos apóstolos, diferente da pregação dos profetas. Quantas vezes o povo de Deus
caiu na mão do inimigo por buscar outros deuses, por causa da prostituição, por causa da fornicação. Lembra por que Balaão, o que foi que Balaão ensinou a Balaque? Lembra disso? Lembra que Balaque, ele chegou lá, chamou Balaão, pagou Balaão, assalariou ele, para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão disse que não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas ele disse, eu sei uma maneira de você fazer esse povo cair. Só tem uma maneira. Vai lá. Vai lá que você vai entender que lá ele manda a sacerdotisa do templo de Aserá. E essa sacerdotisa do templo de Aserá vai lá, seduz os soldados de Israel. Eles têm relações sexuais com ela. E aí Deus diz que ele é um Deus santo. Ele diz, eu sou um Deus santo. Seja santo assim como eu sou santo. Agora note, é indiscutível que as coisas das quais ele fala, irmão, são produto de uma natureza corrupta. Ele está falando aí, desde o versículo 19, ele está falando de uma natureza corrompida, de uma natureza depravada. A maioria do que está escrito ali são condenadas pela luz da própria natureza. E também pela palavra de Deus. Prostituição, lasciva, pela quais estão espíritos, são ações grosseiras desses pecados, mas todos os pensamentos, palavra e atos. Quando falou ali de pecado, de idolatria, de feitiçaria, pecado contra o primeiro, contra o segundo mandamento, falou inimizade, peleja, pecado contra o próximo, contra a lei real do amor fraterno, dissensões, homicídio, ação, mas até contra a própria vida de nossos companheiros da criação. Falou também bebedice, glutonaria, pecado contra nós mesmos, contra o corpo. Ele disse, não herdarão. Esses pecados definitivamente impedirão o homem de entrar no céu. Tampouco o justo e santo de Deus jamais admitirá essas práticas. Não que primeiro sejam lavados. O Senhor, ele enviou o teu Filho Jesus Cristo para que o Senhor Jesus Cristo nos resgatasse. Para que o Senhor Jesus Cristo nos purificasse dessas coisas. Por isso que a Bíblia ela vai dizer, despojei do velho homem e revesti do novo. Revesti do novo, que se renova segundo a vontade de Deus. Não é segundo a minha vontade, não é segundo a minha vontade carnal, a natureza corrompida do homem, não. Mas é segundo a vontade de Deus. Amados, há um evangelho que estão pregando aí que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho aonde enaltece a carne decaída. Aonde enaltece o pecado. Jesus Cristo veio para me livrar, para te livrar da condenação eterna, da ira eterna. Quando Deus tirou o teu povo do Egito e colocou o teu povo na terra de Canaã, mas antes do povo entrar na terra de Canaã, qual foi os avisos? Ele disse, eu estou tirando esse povo, estou vomitando esse povo, estou dando a terra desse povo para você, mas não faça segundo o costume do povo da terra. Não faça segundo o costume do povo da terra. Mas muitas vezes queremos enaltecer o eu. Muitas vezes, irmão, eu e você, muitas das vezes, não queremos entrar na porta estreita e andar nesse caminho estreito. Queremos andar na porta larga. No caminho largo, entrar na larga, no caminho largo, aonde eu conduzo da maneira que eu quero, aonde eu vivo da maneira que eu quero, segundo os meus prazeres, segundo o meu deleite. Mas a Bíblia diz que nós agora, nós temos um dono.
nem o nosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, não nos pertence mais. No livro de Romanos diz que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável e santo para Deus. Como sacrifício santo e agradável para Deus. A Bíblia diz que até o nosso louvor que sai de lábio, o sacrifício de lábio, tem que ser santo e agradável para Deus. A Bíblia diz que aquele que está unido em Cristo, e Cristo está unido, aquele que está revestido de Cristo, ele não pode mais pegar o teu corpo e unir o teu corpo com uma meretriz. A Bíblia diz que não pode. Porque aí você profanaria, ou eu profano. A palavra de Deus diz que Deus não mora em templo impuro. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16, se não me engano. Mas é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vai dizer o seguinte. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. O apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto. Porque nós, como ministro, como dispenseiro da casa de Deus, nós exaltamos a igreja. Nós exaltamos a igreja. Não ensinamos a igreja que elas são templo santo de Deus vivo. E em vez de nós estar exaltando para a igreja se manter separada, para a igreja se manter santa, nós exaltamos a igreja para a igreja profanar o templo. Quando eu e você faz isso, nós estamos destruindo o templo de Deus. Estamos derrubando o templo de Deus. E aí, sabe o que acontece? Teremos uma dívida, teremos um acerto de conta para acertar com Deus. Porque no versículo 17, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz, se alguém destruir o templo de Deus, ele não está falando de templo de alvenaria não, irmão. Não está falando de templo de Salomão, não. Ele está falando pessoas, templo, pedra viva. Ele está falando de pedra viva, pessoa. Pessoa, esse templo. Pessoas, pedra viva, pessoa. Está falando desse templo. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Santo é puro. É limpo. É separado. É colocado à parte para um determinado serviço. Não se prega mais santidade. Não se prega mais. Nós não vemos mais o carinho, o amor, a exaltação para o jovem se manter virgem, para dar sua virgindade a casamento. E aí diz, não precisa, isso aí é costume. Mas a Bíblia diz lá, não façais segundo o costume do povo da terra. É por causa disso que eu estou lançando eles longe da minha presença. Deus terá um encontro não só comigo, mas com você também. A Bíblia diz que aqueles que desobedecem a palavra de Deus, aqueles que não obedecem o Evangelho, eles estão em mau lençol. E eles terão ardente do cálice de Deus. Mas Deus amor é Deus amor. É por isso que Deus é amor, que Deus está exaltando, que Deus está chamando para arrependei-vos e convertei-vos do vosso pecado, da vossa iniquidade,
Porque a minha iniquidade, a tua iniquidade, é o meu pecado, o teu pecado que me afasta e te afasta de Deus. É a nossa iniquidade que cria um abismo, ou uma parede, ou uma muralha entre eu e Deus, entre você e Deus. É o meu pecado, perdão, é o meu pecado, é o teu pecado, que muitas das vezes faz com que Deus esconda de mim e esconda de você a face dele. É o meu pecado e o teu pecado que faz o céu ficar de bronze sobre a minha e a tua cabeça. Pastor, que história é essa? Onde está isto, pastor? Isto é uma heresia. O Senhor virou aposta. Isso é aposta. O Senhor deixou Deus. Não. Lembra que a nação de Israel, ela passou um certo tempo clamando a Deus, orando a Deus, na sua dificuldade, na sua guerra, na tua peleja, mas Deus não ouvia. Porque Deus não ouvia? Porque Deus estava surdo? Não. Porque Deus não queria ouvir? Não. Não. Porque o pecado daquele povo tinha feito a separação entre ele e Deus. Que o pecado daquele povo fez uma separação entre ele e Deus. Veja o que é que diz Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, possa ouvir. Deus não está surdo. A mão de Deus não está encolhida. O braço de Deus não está encolhido. A mão de Deus não está fechada. Mas o versículo 2 diz, mas a vossa iniquidade, ou seja, os vossos pecados, faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não vou lá, mas se vocês quiserem ir, pega o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15 diante. Isaías, capítulo 1, versículo 15 diante. E leia lá que o Senhor vai dar a mim. Estender as tuas mãos para o alto. Eu não virei. Eu esconderei o meu rosto de vós, por causa da vossa injustiça, por causa que as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, naquele estudo, desde grande a pequeno, que tinha matado era assassino, não. Porque eles praticavam a injustiça, a inveracidade, a infidelidade, a depravação. E Deus ali, ele chama o povo, diz, alimpai-vos. Chama o povo para um conserto, para o povo se limpar, para o povo se purificar. Ele disse agora, se vocês se humilhar, se vocês se limpar, se vocês se purificar, se vocês deixar as tuas mazelas, se vocês deixar a tua injustiça, se vocês deixar os teus pecados lançar para longe, mesmo que ele seja vermelho como camisinha, ele disse que seria transformado como a neve. Mesmo que seja vermelho como púrpura, seria transformado como a lã. E disse, agora vocês vão orar e eu de lá do céu virei. Que o Senhor, Deus de Israel, através de Cristo Jesus, possa estar operando no meio da igreja, possa estar operando na minha vida, possa estar operando em teu lar, e assim trazendo uma transformação e uma mudança. E que o Espírito Santo de Deus esteja me regenerando e regenerando você. Para que quando Deus vier buscar a tua igreja, arrebatar a tua igreja, só vai os santos, só vai o remido, aqueles que não têm amizade com o mundo. Porque lá o apóstolo, lá em 1 João, diz que aquele que tem amizade com o mundo, se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Se opõe contra Deus, se levanta contra Deus. Como atalaia. Como atalaia. Você tem a obrigação de tocar a trombeta. A trombeta. E anunciar para a igreja que a derrocada está vindo, para que a igreja se converta, para que a igreja busque o Senhor, busque a face do Senhor.
para que a igreja venha amar a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Deus é. Deus não prometeu um evangelho de fartura, um evangelho de prosperidade, mas Deus prometeu um evangelho de salvação, um evangelho de redenção, para nos livrar da ira e da condenação eterna. Eu deixo a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, terra?